Como a ecoterapia ela é feita com a saúde, com a educação e com a equitação, que é um lazer, que equitação é você aprender a andar a cavalo, eu acho que eles acabaram utilizando esse nome, não sei, mas vou procurar saber, né? Eu acho que é por conta disso, você pratica algum tipo de esporte. Porque, na verdade, a ecoterapia, ela tem três conceitos, né? Três conceitos não, ela é dividida em hipoterapia, que agora está mudando muito esse conceito, onde a criança não tem condições de se manter em cima do cavalo e ela vai com uma terapeuta em cima, né? A segunda é onde a criança ela tem condições de se manter sozinho em cima do cavalo, mas ela não dispensa as terapeutas, né? E a terceira é onde a criança consegue fazer algum tipo de esporte. Hoje nós temos o para-enduro, o para-equestre, então quer dizer, está mudando muito, né? A ecoterapia ela vem desenvolvendo muito através de estudos, né, científicos, né? Então, falar Então, ecoterapia, a gente está abrangendo essas nuances do trabalho sim, com o porque cavalo. a ecoterapia, na verdade, ela é feita com uma equipe interdisciplinar. Sim, Então, ela tem que perfeito. ter o professor de equitação, ela tem que ter, vamos supor, um professor, um pedagogo, um físio. Só que a ecoterapia, ela tem que ter um físio e um psicólogo e um auxiliar guia, que é quem conduz Obrigatoriamente. o cavalo. Ele conduz o cavalo para você. Isso Perfeito. você tem lá na clínica, Sim, sim, sim. para fazer com que esses praticantes tenham todo o acompanhamento. Sim, tanto o físico quanto o psicológico. Tá. Quando nós falamos em crianças com necessidades especiais, para que ela possa fazer a ecoterapia, Sim. como que nós podemos, como que eu posso dizer, classificar para que uma criança, para que possa dizer que essa criança ela tem necessidades especiais? Quais são os tipos de, por exemplo, síndrome de Down? Sim. Tá. Síndrome de Que Down. O que mais? Síndrome de West, síndromes genéticas, Tá. né? Síndrome de Down, síndrome de West, Edwards, tem várias síndromes. E qualquer uma, independentemente dela ter uma maior ou uma menor limitação, ela pode fazer ecoterapia ou não? Porque Ela tem que algumas passar crianças por são uma mais avaliação limitadas. médica. Tá. Ela tem que passar por uma avaliação médica. O médico vai encaminhar a ecoterapia para ela. Assim como às vezes ele solicita físio, fono, TO, todas as áreas. E aí vai ser desenvolvido Um planejamento da equipe interdisciplinar da ecoterapia, do ARAS, na clínica. específico para aquela criança, Sim, de acordo com aquilo que foi diagnosticado para ela. sim, Isso. porque o que acontece? Vamos pegar uma criança portadora de síndrome de Down. Essa criança, ela tem estágios, uma anda, a outra não anda, Perfeito. né? Então, chega na clínica com o encaminhamento médico e lá a gente desenvolve e faz uma avaliação para essa criança ver se ela vai montar sozinha, se ela vai montar acompanhada no começo, se ela tem medo, se ela tem fobia, né? Porque a gente está falando num contexto muito geral. Porque a maioria das crianças adora, só que tem alguma exceção que a criança tem medo. Por quê? O cavalo é um animal de porte grande. Ele impõe, né? Presença. Ele se faz presente Ele se faz imediatamente. presente, ele se faz imponente. Entendeu? Então, a ecoterapia, ela vai muito mais além só do diagnóstico. A ecoterapia ela tem que ter um planejamento do que vai ser feito com aquela criança para poder ter os resultados e os benefícios. Né? Não é só chegar e andar no cavalo. Não né? é simples. simplesmente isso. A gente às vezes nota que uma pessoa pega um cavalo, né, que tem um filho e coloca em cima do cavalo. Não, E não acho que é assim. só isso aí, só Sim, andar. porque uma das preocupações nossa, quando a gente coloca uma criança em cima do cavalo, é luxação de quadril. Né? Tem que tomar muito cuidado, tem que ter abertura de todo pernas. Hã? Tem que ter todo um cuidado. Sim, Então, sim. é o momento de apresentação, vamos dizer assim, do animal para a criança. Essa acho que é a primeira fase, Não, para apresentar, Isso, para ver isso. qual vai ser a reação dela Isso. frente ao animal. Isso, a gente primeiro, vamos supor, a criança chega lá no ARAS com os seus pais. Lá é feita uma pré-avaliação, depois é feita uma avaliação, que ela já tem todos os encaminhamentos médicos. Às vezes chega a criança para mim que passou só pelo neuro, nunca passou pelo ortopedista.
eu encaminho ela para o ortopedista, né? Porque a gente precisa como que tá a estrutura óssea da criança, se está preservada, se não está, o que aconteceu? E de repente Né? o cavalo pode ser algo que vá prejudicar ainda mais. Por isso a necessidade Sim, de por ter esse isso. diagnóstico. Sim, por isso a necessidade dos profissionais, do médico, porque o cavalo ele é muito benéfico para a criança. Só que é o que eu estou falando para você, não é simplesmente pegar uma criança e colocar em cima do Tem cavalo. que ter os cuidados, porque senão ela pode ter Sim. alguma lesão, inclusive. A gente não sabe, né? Adriana, A gente não sabe o que vamos está ver- acontecendo sem. Vamos supor, o raio-x vai mostrar para você se ela está bem, o neurologista vai dar a medicação, vai Sim. ver o diagnóstico dela, assim, entendeu? Então você vai em cima de um diagnóstico, você vai em cima de uma avaliação, De uma segurança de para uma trabalhar. segurança. com Você não certeza. pode fazer as coisas na escura. Não, a ecoterapia, ela tem que ser feita da maneira correta. É um trabalho muito não é sério. simplesmente pegar um cavalo, uma criança e colocar ambos para fazer a ecoterapia, não é assim, né?